E aí galera, bem-vindos! Hoje vamos falar de um cara que nasceu sem nada no bolso, mas que tinha uma coisa que dinheiro nenhum compra: talento puro. Ele conquistou o mundo com sua voz poderosa, vendeu milhões de discos, encheu estádios, mas também conheceu o lado mais sombrio da fama: drogas, álcool, traições. E quando tudo parecia estar sob controle, a vida lhe deu o golpe mais cruel: um tumor cerebral inoperável. Os médicos lhe deram 90 dias de vida, mas ele não desistiu. Descubra como foi a infância humilde desse gigante da música, como nasceu uma das bandas mais icônicas dos anos 80, quem realmente escreveu os maiores sucessos do grupo, como ele conseguiu se livrar do vício que quase o matou e o que aconteceu quando recebeu a notícia de que estava condenado. Esta é a história de Lou Gramm, a voz lendária do Foreigner. O médico olhou nos meus olhos e disse: "Você tem um tumor cerebral do tamanho de um ovo de galinha. Ele está crescendo rápido. É inoperável. O melhor que você pode fazer agora é colocar suas coisas em ordem, porque você tem no máximo 90 dias. Eu tinha 46 anos e estava recebendo minha sentença de morte. Me mandaram para casa para morrer. Seu nome verdadeiro é Louis Andrew Gramático. Ele veio ao mundo no dia 2 de maio de 1950, em Rochester, Nova York. A família era de classe média, trabalhadora, e a música já corria nas veias de todos. O pai de Lou, Ben Gramático, era descendente de italianos e tocava trompete numa banda de swing. A mãe, Nicky Mazzetta, também italiana, conheceu Ben numa apresentação musical. Ela cantava, não profissionalmente, mas cantava bem. Eles se apaixonaram rápido, casaram e tiveram 3 filhos: Ben, o mais velho, Lou, o do meio, e Richard, o caçula. Naquela casa, música tocava o tempo todo. Ben incentivava os filhos a aprenderem instrumentos. O filho mais velho pegou o trompete, Richard escolheu a guitarra e Lou, desde pequeno, se destacou na bateria. Era natural, parecia que ele havia nascido para isso. A infância de Lou foi tranquila. Ele passava o dia pedalando pela vizinhança com os amigos, jogando beisebol, voltando para casa só na hora de comer. Claro que de vez em quando aprontava, e quando aprontava, sabia o que vinha: a correia de couro na mão do pai. Umas boas palmadas, mas valiam a pena. As aventuras sempre valiam a pena. Se você também apanhou na infância e sobreviveu para contar a história, deixa aí nos comentários. Eu também apanhei. E olha, estamos aqui. Com 11 anos, Lou já arrasava na bateria. O curioso é que ele nunca demonstrou interesse em cantar, nunca entrou num coral infantil. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquele garoto magrelo de Rochester um dia seria chamado pela revista Rolling Stone de o Pavarotti do rock. O pai de Lou odiava rock and roll, mas Lou e seus irmãos descobriram Elvis Presley, descobriram os Beatles, e aquilo mudou tudo. Eles começaram a colecionar discos, Rolling Stones, Everly Brothers. Era uma febre. Em 1965, Lou tinha 15 anos. Sua namorada lhe deu um presente incrível: 2 ingressos para ver os Rolling Stones ao vivo. Lou ficou maluco de felicidade, mas tinha um problema: o pai jamais deixaria. Então, Lou nem pediu permissão. Escuta essa. Na noite do show, Lou jantou normalmente, subiu pro quarto, penteou o cabelo, colocou os poucos dólares que tinha no bolso e planejou sua fuga. A casa só tinha uma saída: a porta da frente. Então ele desceu as escadas correndo feito louco, atravessou a sala e saiu batendo a porta. Quando já estava umas 10 casas adiante, ouviu o pai gritando: "Luiz, Luiz, volta aqui agora!" Mas ele não olhou para trás. Correu até o show e foi espetacular. Voltou no dia seguinte, levou um castigo de 1 mês. O pai disse que estava muito decepcionado. Muitos anos depois, Lou dividiu o palco com os Stones num show para 880 mil pessoas. Quando terminou, ele ligou pro pai e disse: "Lembra quando eu fugi para ver os Stones? Então, pai, hoje eu fugi de novo." Os dois riram e choraram. Entre os 16 e os 20 anos, Lou tocou em várias bandas amadoras, primeiro como baterista, mas aos poucos começou a cantar também e descobriu que aquilo era natural. A banda mais bem sucedida dessa fase se chamava Black Sheep. Com eles, Lou teve algum sucesso local, gravaram alguns compactos, chegaram a abrir shows para grandes nomes como Procol Harum, Kiss e Ted Nugent. Estavam quase lá, quase famosos, mas a banda se dissolveu depois de um acidente
acidente de carro onde perderam a maior parte dos equipamentos. Em 1975, Lou, com 25 anos, estava quebrado. Teve que pedir assistência social para sobreviver. Caiu numa depressão profunda. Sentia-se o maior fracassado do mundo. Tinha estado tão perto da fama e agora estava ali sem nada. Mas em 1976, o telefone tocou. Era um cara chamado Mick Jones, de uma banda chamada Spooky Tooth. Eles haviam se conhecido num show anos antes. Mick disse que estava formando uma nova banda e queria Lou como vocalista. Lou voou para Nova York em abril de 1976. Fez a audição, foi aceito na hora. O grupo tinha 6 integrantes, 3 britânicos, Mick Jones, Ian MacDonald e Dennis Elliott, 3 americanos, Lou Gramm, Al Greenwood e Ed Galiardi. Batizaram a banda de Foreigner, que significa estrangeiro. O nome era perfeito. Metade britânica, metade americana. Os 6 começaram a trabalhar duro. Todos contribuíam com ideias, mas a maior parte das músicas era escrita por Mick Jones e Lou Gramm. Eles se entendiam muito bem, passavam horas juntos escrevendo e se divertindo e bebendo. Lou começou a usar cocaína nessa época. Dizia que era para trabalhar até mais tarde, para não deixar a inspiração ir embora. Em poucos meses, tinham uma dúzia de músicas prontas. Em outubro de 1976, assinaram com a Atlantic Records. No começo de 1977, lançaram o primeiro single, Feels Like the First Time. A música explodiu, chegou ao 4º lugar da Billboard. Logo vieram mais 2 singles, Cold as Ice e Long Long Way From Home. Ambos foram sucessos. O primeiro álbum da banda, auto-intitulado Foreigner, foi lançado em março de 1977. Vendeu mais de 4 milhões de cópias. Recebeu múltiplos discos de platino. Quando Lou recebeu seu primeiro cheque, não acreditou. Eram 6 dígitos, mais dinheiro do que ele jamais sonhou ter. Os amigos comemoraram com festas, muitas festas, bebidas, drogas, mulheres, tudo em excesso. Em junho de 1978, lançaram o segundo álbum, Double Vision, 10 faixas. 3 viraram grandes sucessos, Blue Morning, Blue Day, que chegou ao 15º lugar, Hot Blooded, que ficou em 3º, e a faixa título Double Vision, que alcançou o 2º lugar na Billboard. O Foreigner se consolidava como uma das bandas mais importantes da época. Em junho de 1979, nasceu o primeiro filho de Lou, chamado Nick. Lou havia se casado 4 anos antes com uma mulher chamada Roseanne, mas ele estava sempre viajando. Perdeu toda a gravidez. Sentia-se um péssimo marido, um péssimo pai. E isso o fazia beber ainda mais. Beber para esquecer a culpa. A gravação do 3º álbum foi caótica. Antes de tocar qualquer nota, eles já haviam consumido 2 ou 3 garrafas de champanhe e drogas. Às vezes estavam tão intoxicados que não conseguiam gravar nada que prestasse. Mesmo assim, terminaram o álbum. Chamava-se Head Games. Foi lançado em setembro de 1979. A crítica foi dura. Apesar disso, o disco vendeu 2 milhões de cópias. Era bom, mas estava longe dos álbuns anteriores. A música mais bem-sucedida foi Dirty White Boy, que chegou ao 12º lugar. Lou e Mick, que eram as 2 figuras de liderança, decidiram que era hora de mudanças drásticas. Já haviam trocado o baixista Ed Galiardi por Rick Wills. Aliás, Ed desmaiou quando soube que estava fora, mas agora as mudanças seriam maiores. Lou e Mick decidiram que a banda deixaria de ser um sexteto e se tornaria um quarteto. Comunicaram a Ian MacDonald e Al Greenwood que eles estavam fora. Depois do choque inicial, os 2 pegaram suas coisas, xingaram Lou e Mick
Mick e saíram furiosos. O álbum foi um sucesso absoluto. Em apenas um mês já havia vendido 1 milhão de cópias. Lou voltou para casa, a esposa não estava feliz. Ele desaparecia por meses. Mas tentaram fazer as pazes e Roseanne engravidou novamente. O segundo filho, Matthew, nasceu em 1983 e a história se repetiu. Lou teve que sair de novo quando o bebê tinha apenas alguns meses. Quando Mick e Lou voltaram a trabalhar juntos, havia um problema sério. Lou achava que o Foreigner estava perdendo sua essência roqueira. Achava que, embora Waiting for a Girl Like You fosse linda e tivesse sido um sucesso, a banda deveria esquecer as baladas e fazer músicas mais pesadas, mais duras, como nos primeiros discos. Mick Jones, por outro lado, achava que as baladas podiam ser geniais e render muito dinheiro. Ele queria seguir por esse caminho. Mick tinha nas mãos uma balada que se tornaria a canção icônica do grupo, a mais famosa, aquela pela qual seriam lembrados para sempre. I Want to Know What Love Is. Quero saber o que é o amor. E essa música tem histórias curiosas. A letra e a melodia vieram à cabeça de Mick numa noite enquanto trabalhava em casa. Ele ficou tão empolgado que acordou a namorada, Anne, que estava dormindo profundamente. Disse: "Ei, fiz uma música incrível que se chama Quero Saber o que é o Amor", e cantou para ela. Quando terminou, Anne olhou para ele e disse: "Como assim você quer saber o que é o amor? E eu, o que estou fazendo aqui?" Mick passou um bom tempo convencendo ela de que a amava de verdade. A outra curiosidade é que, embora a maior parte da música tenha sido criada por Mick, Lou também contribuiu, mas ambos sentiam que faltava algo. Estando no estúdio, passou por lá um amigo de Mick que representava um pequeno selo de música gospel. Mick tocou a música para ele e pediu sua opinião. O amigo pensou um pouco e disse: "Não sei se vão gostar dessa ideia, mas se vocês colocassem um coral gospel emocionante, tipo aquele de Oh Happy Day, do Edwin Hawkins, seria incrível." Lou e Mick se entreolharam, era genial. O amigo disse que tinha o coral perfeito e traria eles ao estúdio em 2 dias. O estúdio se encheu de gente. Começaram as gravações, mas o resultado não estava convencendo. Depois de várias tentativas, resolveram fazer uma pausa. Durante o intervalo, o líder do coral pediu permissão a Mick para fazer uma oração. Todos os membros do coral formaram um círculo, se abraçaram e rezaram o Pai Nosso. Fizeram uma oração de agradecimento. Quando voltaram a gravar, algo místico aconteceu. O clima no estúdio mudou. Todos estavam emocionados. A gravação foi perfeita. O coral soou incrível e a voz de Lou, levada ao máximo, deu origem a uma das canções mais icônicas da história. Nas palavras do próprio Lou, quando eles abriram a boca, foi como um coro de anjos. Me arrepiei todo, foi muito emotivo. O 5º álbum do Foreigner foi lançado em dezembro de 1984. Vendeu 3 milhões de cópias. I Want to Know What Love Is se tornou um sucesso absoluto. Logo alcançou o número 1 da Billboard, tornou-se a única música na história da banda a chegar ao topo. Imagina só o nível de competição daquela época. Uma banda tremenda como o Foreigner só conseguiu um número 1. Curiosamente, a música que foi o maior sucesso da banda também foi o motivo de um dos seus maiores problemas. Um problema que precipitaria o fim do grupo. Quando chegou a hora de dividir os lucros milionários da canção, Mick disse a Lou: "Eu fico com 95%, você fica com 5%, já que contribuiu só com 5%. Lou ficou gelado, não acreditava no que estava ouvindo. Ele achava que sua contribuição havia sido muito maior, no mínimo 40%. Achou indigno que Mick o tratasse daquela forma. Lou explodiu, disse que se Mick era tão ganancioso que ficasse com 100% e saiu batendo a porta. Em fevereiro de 1987, Lou lançou seu primeiro álbum solo, Ready or Not. O trabalho mostrava as diferenças entre Lou e o Foreigner. Recebeu boas críticas. A melhor música foi Midnight Blue, que chegou ao 5º lugar na Billboard.
A má relação entre os membros do Foreigner fez com que cada um seguisse seu caminho. Levou quase 3 anos para se reunirem novamente e gravar o 6º álbum. Quando começaram a trabalhar, Lou percebeu que algo havia mudado. Mick não ouvia mais suas sugestões, rejeitava tudo o que Lou propunha. Lou tinha sentimentos mistos, não queria que a banda acabasse, mas não estava feliz com o que estava acontecendo. Decidiu fazer o básico. Chegava, cantava o que Mick mandava, colocava o chapéu e ia embora. O 6º álbum do Foreigner se chamava Inside Information e foi lançado em dezembro de 1987. 2 canções entraram no top 10. I Don't Want to Live Without You ficou em 5º e Say You Will que chegou ao 6º lugar. Em 1989, Lou lançou seu 2º álbum solo, Long Hard Look. O disco vendeu bem. A música Just Between You and Me chegou ao 6º lugar. Em maio de 1990, Lou deixou oficialmente o Foreigner. Mick não implorou para ele ficar. Contratou outro cantor, Johnny Edwards, e em 1991 lançou o 7º álbum da banda, chamado Unusual Hit. O disco foi um fracasso total. O novo vocalista foi demitido e a banda ficou num limbo, sem se dissolver oficialmente, mas sem cantor. Nessa época, o casamento de Lou não aguentou mais. Assinaram o divórcio. Lou caiu numa grande depressão. Tentou seguir na música, fundou algumas bandas menores que não deram certo. Lou Gramm estava tocando fundo, mas em novembro de 1991, algo marcou sua vida para sempre. Vou ler nas próprias palavras dele. Meu vício ficou tão feroz que eu realmente não conseguia esperar sair do estúdio ou do palco para me drogar com cocaína e vodka. Mas meu momento de verdade chegou. Eu tinha acabado de dar um show em Nova York. Quando a música parou, a festa começou. Estava tudo ali, tudo o que qualquer alcoólatra ou viciado poderia desejar. Terminei tão intoxicado que nem lembro o que bebi, fumei ou cheirei naquela noite. Só sei que cheguei no meu quarto por volta das 5 da manhã, totalmente enojado comigo mesmo. Eu realmente achava que ia morrer. Já tinha ficado sóbrio antes, mas sempre recaía. Essa manhã, porém, foi diferente. Estava farto de mim mesmo, enojado por ser essa pessoa que usava drogas e álcool como desculpa para tudo. Lembro de ter chorado muito, de ter me ajoelhado e implorado a Deus que me ajudasse. Por favor, Senhor, por favor, me ajude a mudar e a parar de ser essa pessoa desprezível. Eu tinha lido sobre o centro de tratamento Hazelden, em Minnesota. Estava convencido de que eles eram a resposta. Quando parei de chorar e me recompus, liguei para o meu advogado. Ele conseguiu um voo para mim no dia seguinte. Enquanto estava em Hazelden, Lou começou a passar por uma transformação espiritual. Conheceu um padre que o fez sentir-se muito confortável. O padre o ajudou a superar a culpa e o remorso que sentia. Lou ficou vários meses em recuperação. Quando saiu, sentiu que havia conseguido, que seria uma luta diária para não voltar a cair nas drogas, mas que agora era mais forte e que com a ajuda de Deus conseguiria. E conseguiu. Nas décadas seguintes, conseguiu se manter limpo de álcool e drogas. Ainda bem. Mas apesar das boas notícias de sua sobriedade, Lou ainda enfrentaria a prova mais difícil de sua vida. Em 1996, começou a sentir fortes dores de cabeça que não passavam, visão embaçada, perda de memória. Pensou que estava estressado, que tudo se resolveria sozinho, mas quando finalmente foi ao médico, o diagnóstico foi devastador. Lou tinha no cérebro um tumor do tamanho de um ovo, perto do lobo frontal. O tumor era inoperável. O médico disse a Lou que o melhor era colocar suas coisas em ordem, porque lhe restavam cerca de 3 meses de vida. Lou saiu do consultório pálido, as pernas tremiam, não conseguia falar. Marcou então uma consulta com o neurocirurgião mais prestigiado de Nova York para uma segunda opinião, e ele confirmou o diagnóstico. Menos de 90 dias de vida. Lou tinha 46 anos e estava condenado à morte. Mandaram ele para casa para morrer. Lou estava devastado. Cada dia que passava era uma tortura. Não conseguia dormir. Chorava com frequência. Pediu perdão aos filhos. Ligou para vários amigos para se despedir. A situação era dramaticamente dolorosa. Mas então aconteceu algo extraordinário. Certo dia, enquanto assistia
assistia televisão, Lou viu, por acaso, uma reportagem sobre um tal de Dr. Peter Black. Ele estava experimentando uma técnica revolucionária com raio laser para remover tumores difíceis e estava fazendo maravilhas. Lou ligou imediatamente para o médico, explicou o caso, marcou uma consulta. Depois dos primeiros exames, e para imensa alegria e surpresa de Lou, o Dr. Black disse que havia muitas chances de conseguir remover o tumor. Em abril de 1997, Lou se submeteu a uma cirurgia longa, perigosa e complicada. Conseguiram extrair 98% do tumor cerebral. Os 2% restantes foram eliminados posteriormente com radiação, mas houve complicações. A cirurgia e os tratamentos de radiação destruíram suas glândulas pituitária e suprarrenal. Isso fez com que Lou ganhasse muito peso nos meses e anos seguintes. Além disso, Lou perdeu a voz, teve que aprender praticamente a falar de novo, um processo que durou muitos e longos meses, mas ele havia salvo sua vida. Depois de uma longa recuperação, Lou conseguiu voltar à sua grande paixão, a música. Graças às suas grandes qualidades vocais, recuperou boa parte da voz. Não recuperou toda a força, mas, considerando tudo pelo que passou, suas apresentações atuais são bastante aceitáveis. Além disso, Lou conseguiu fazer as pazes com Mick Jones. Ao longo dos anos, gravaram juntos novamente e se apresentaram ao vivo. Não voltaram a ser os melhores amigos que foram, mas pelo menos se toleram. O Foreigner seguiu em frente com outro vocalista chamado Kelly Hansen. E Lou, por sua vez, se casou de novo. Teve gêmeos no ano 2000 e continuou fazendo parte de diversos projetos musicais. Ele não tem mais a mesma voz por causa das sequelas do tumor cerebral. Mas, cara, nós devemos muita honra e respeito pelos grandes clássicos que ele nos deu e que os fãs da boa música poderão curtir pro resto de suas vidas. Fãs como eu, e espero que como você também. E aí, galera, esse foi o relato sobre Lou Gramm, a lendária voz do Foreigner. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse artista incrível e de quebra me conta de onde você tá assistindo e sobre quem você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos. Lembrando que aqui no canal temos centenas de vídeos que você vai curtir muito. Procura lá, se inscreve, ativa o sininho e nos vemos muito em breve com outro vídeo incrível.